E aí, galerinha, prontos para mais um Revisei? O Revisei dessa semana ele é muito interessante, porque como vocês estão trabalhando com genética, a gente agora vai pegar a genética dos grupos sanguíneos para estudar sistema BO e o sistema RH. A gente vai entender um pouquinho mais, né, sobre essa questão de transfusão sanguínea, incompatibilidade, por que ocorrem essas incompatibilidades. Para a gente iniciar essa parte de grupos sanguíneos, eu tenho que trazer para vocês primeiro um conceito bem importante da genética, um dos padrões da genética, que é o polialelismo, porque o polialelismo ele vai ocorrer aqui dentro dos grupos sanguíneos. Até agora, vocês estudaram dentro da primeira e da segunda lei de Mendel que cada gene possui dois alelos, ou o alelo dominante ou o alelo recessivo. Mas pode ocorrer de alguns genes possuírem mais de dois alelos, como por exemplo o que vai acontecer aqui com o sistema BO. E quando um gene ele tem mais de dois alelos, ele tem mais do que só o dominante e o recessivo, a gente vai chamar esse caso de polialelismo. E de onde surgem, né, novos alelos? Isso é bem importante vocês terem em mente que sempre novos alelos surgem pela mutação. Então, mutações vão ocorrendo com os alelos que já existem, dando origem a novos alelos. Por exemplo, aqui, ó, tinha lá só o alelo azão. Com o decorrer, né, da evolução, né, do nosso planeta, esse alelo azão ele sofre uma mutação e dali surge o alelo azinho. Só que o alelo azinho e mesmo o alelo azão pode sofrer outras mutações, surgindo novas variantes desse mesmo alelo. E aí que surge, né, o polialelismo, que a gente vai trabalhar bastante aqui dentro do sistema ABO. Lá no início do século XX, então, né, alguns pesquisadores, fazendo alguns testes com muitas pessoas, descobriram que o problema da incompatibilidade que ocorria nas transfusões sanguíneas vinha porque as pessoas apresentam até 4 tipos diferentes de sangue. Então eles começam, né, a entender o porquê e o que traz essa diferença sanguínea, e eles vão encontrar na membrana plasmática das hemácias uma glicoproteína que eles vão chamar de aglutinogênio ou de antígeno. E a gente tem ali dois tipos de aglutinogênio. Ou a pessoa ela tem só o aglutinogênio A, ou ela tem só o aglutinogênio B, ou ela vai ter os dois aglutinogênios juntos, que é daí que vem, né, os indivíduos AB, ou o indivíduo ele não vai ter nenhum aglutinogênio, que daí a gente considera indivíduo do tipo O. Então, gravem isso. Quando eu estiver falando de aglutinogênio ou de antígeno, eu estou falando da glicoproteína que é encontrada na membrana plasmática da hemácia. E cada pessoa tem a sua, né, o seu tipo. E é por isso que a gente vai entender a incompatibilidade mais para frente. Agora, naturalmente, no plasma sanguíneo de cada indivíduo, a gente também vai encontrar anticorpos, que a gente vai chamar de aglutinina. Então, quando eu chamar de aglutinina, vai ser anti alguma coisa. E como a gente tem dois tipos de aglutinogênios, que são A e B, a gente também tem dois tipos de aglutininas, aglutinina anti-A ou aglutinina anti-B. E como é que isso vai funcionar para o sistema sanguíneo, né, ou para o sistema ABO? Se o indivíduo ele tem aglutinogênio A, significa que ele tem a glicoproteína A na sua hemácia. Qual é o anticorpo ou qual é a aglutinina que a gente vai encontrar no plasma desse indivíduo? Não posso ter nesse indivíduo a aglutinina que vai contra ele mesmo. Então eu não posso encontrar anti-A no sangue desse indivíduo. Então eu vou encontrar a aglutinina anti-B. Diferente para o indivíduo que tem o aglutinogênio B, que tem a glicoproteína B. Esse não pode ter a aglutinina anti-B, porque senão ele vai atacar ele mesmo. Então, no plasma do indivíduo que tem o sangue tipo B, eu vou encontrar a aglutina anti-A. Agora vamos pensar um pouquinho no indivíduo que é AB, que ele tem os dois aglutinogênios, o A e o B. Então esse indivíduo ele não pode ter nenhum tipo de anticorpo, porque se ele tiver aglutina anti-A, ele vai atacar o A dele.
E se ele tiver anti-B, ele vai atacar o B dele. Ou seja, indivíduos que têm o sangue tipo AB não apresenta nenhuma aglutinina no plasma sanguíneo. O que é muito diferente do tipo sanguíneo O. Porque quem é O não tem nenhuma aglutinogênio, não tem nenhuma glicoproteína. Então, tanto a glicoproteína A quanto a B é estranha para esse indivíduo. Como ele não tem nenhuma, e qualquer uma vai ser estranha, esse indivíduo do tipo O vai apresentar no seu plasma os dois tipos de aglutinina, tanto anti-A quanto anti-B. O que é, né? O que essa aglutinina, o que esse aglutinogênio tem a ver com incompatibilidade sanguínea? Existe um processo chamado de aglutinação, né? E o que é o processo de aglutinação? É onde a aglutinina, que é o anticorpo, ela entra em contato com o seu antígeno ou o seu aglutinogênio. Então, se eu tenho aglutinina anti-A e ela encontra o aglutinogênio A, eles vão se conectar, né? Vão se ligar. E essa ligação entre o anticorpo e o aglutinogênio vai causar uma aglomeração da hemácia, o que pode levar ao entupimento de vasos sanguíneos. Normalmente não são letais, tá? Essas incompatibilidades. Normalmente elas geram ali algum tipo de irritação, algum tipo de alergia, mas dependendo da quantidade que é doada ali, pode levar a óbito o indivíduo. E aí, como é que a gente pensa, né, nessa questão de transfusão? Quem que pode doar para quem? Aqui, primeiro, só pensando no sistema ABO. Não estamos falando ainda de positivo e negativo, só sistema ABO. O indivíduo que tem o sangue tipo A, ele pode doar seu sangue para outro indivíduo do tipo A, ou ele pode transferir esse sangue para o indivíduo tipo AB. Por quê? Porque quando ele transfere para um A, é igual dele. E quando transfere para o AB, lembra que o AB não tem nenhum anticorpo, nenhuma aglutinina, então tá tudo certo. Diferente do B. Quem é tipo B só pode doar para outro tipo B ou para B pelo mesmo motivo. Para B porque é igual e para AB porque não tem aglutinina no plasma daquele indivíduo. Mas quem é AB pode doar para quem? AB tem os dois aglutinogênios, né, as duas glicoproteínas. Não posso doar para A, porque A tem anti-B. O indivíduo A tem a aglutinina anti-B. Então vai reagir com o B do indivíduo AB. Então eu também não posso doar para o B. AB não pode doar para B, porque o B tem anti-A, que vai atacar esse sangue. E não pode doar para O, porque O tem anti-A e anti-B. Vai atacar as duas glicoproteínas do indivíduo que tem o sangue AB. Isso significa que quem tem sangue AB só pode doar para outro tipo AB. E o sangue do tipo O, como não tem nenhuma glicoproteína ali, nem A nem AB, pode doar para todo mundo, porque ninguém vai reconhecer ele como estranho. O A tem anti-B, mas não tem B no O. O B tem anti-A, mas não tem A no O. Então ele pode doar para todo mundo. Ok? Mas e geneticamente? Como é que funciona, né, essa relação com o sistema ABO? Primeiro, a gente falou lá no começo que a gente ia trabalhar com polialelismo. E aqui no sistema ABO, a gente tem a presença de 3 alelos múltiplos. I-azão, I-bezão e Izinho. Entre I-azão e I-bezão, a relação que eles têm é de codominância. Quando eles estiverem juntos, os dois vão ser expressos da mesma maneira. Vão ser expressos iguais. Igual no caso da vaca malhada. Lembram disso? Mas os dois, tanto Iazão quanto Ibezão, são dominantes em relação ao Izinho. Então, sempre que tiver Iazão acompanhado de Izinho ou Ibezão acompanhado de Izinho, a característica que vai aparecer é a dominante. Ou seja, o Izinho só vai aparecer quando ele estiver em dose dupla, quando for Izinho, Izinho. Vamos lá, vamos encaixar aqui no sistema ABO então. Porque desse Iazão é para proteína A, Ibezão é para proteína B e o Izinho é para quem é do tipo O. Então, uma pessoa que é do tipo A, por exemplo, ela pode ter até 2 genótipos. Ela pode ser homozigota, Iazão, Iazão, ou heterozigota, Iazão, Izinho. A mesma coisa para quem é B. Pode ser homozigoto, Ibezão, Ibezão, ou heterozigoto, Ibezão, Izinho.
Quem tem sangue do tipo AB é um caso de codominância, porque tem que ter Iazão e Ibzão. Então, ali a gente tem uma codominância. E para ser do tipo O, é o último que salva pra gente, que é o caso de recessividade aqui, o indivíduo ele precisa apresentar o genótipo Izinho, Izinho. Vamos fazer uma questãozinha aí para ver se a gente entende isso? Olha aqui. Se um homem de tipo sanguíneo A e uma mulher do tipo sanguíneo B tem um filho do tipo sanguíneo O, quais são os possíveis genótipos dessas três pessoas? Para O a gente já sabe. Para O a gente sabe que tem que ser Izinho, Izinho. Beleza? Gravem isso. Sempre quem é O vai ser Izinho, Izinho. Mas quem é A ou B tem duas opções de genótipos. Então vamos botar ali. O homem A, ele é Iazão alguma coisa. Ele pode ser Iazão, Iazão ou Iazão, Izinho. Igual a mulher B. Ela pode ser Ibzão, Ibzão ou Ibzão, Izinho. Então eu boto ali Iazão alguma coisa, Ibzão alguma coisa. Mas o filho desse casal é Izinho, Izinho. Tem dois Izinho. Então um Izinho veio do pai e o outro Izinho veio da mãe. E não tem outra resposta para isso. Sabendo disso, todo mundo aqui, vão ser, os pais ali vão ser heterozigotos, ou seja, o homem vai ser Iazão, Izinho, porque ele tem que doar esse Izinho para o filho, e a mulher, ela tem que ser Ibzão, Izinho, para que ela possa também doar o outro Izinho do par desse filho, que tem o tipo sanguíneo O. Os mesmos pesquisadores que descobriram esses 4 grupos sanguíneos, fazendo alguns testes com um macaco, que era o macaco Rhesus, usando transfusão sanguínea do macaco Rhesus para suas cobaias, que eram coelhos normalmente, ele descobriu que, em algumas transfusões, a cobaia passava a produzir um novo anticorpo. E ele vai buscar essa interação desse anticorpo e vai descobrir que na membrana plasmática da hemácia tem uma outra proteína, que ele vai chamar de fator RH. Só que diferente do sistema ABO, que o indivíduo ele já nasce com a aglutinina, com o anticorpo anti-A ou anti-B no plasma, aqui para o sistema RH é diferente, porque a pessoa ela só vai produzir anticorpo anti-RH, que é isso que a gente vai chamar anticorpo anti-RH, se entrar em contato com um sangue que não é compatível. E aqui a gente indica da seguinte forma: se o indivíduo ele tem o fator RH na membrana plasmática, ele é RH positivo. E é aí que vem o positivo lá do A positivo, B negativo, B positivo, O positivo, AB positivo, certo? Se tem positivo é porque tem o fator RH. Agora, se o indivíduo não tem o fator RH na membrana plasmática, ele é RH negativo. A negativo, B negativo, O negativo, AB negativo. Quem é RH negativo vai produzir anti-RH. Por quê? Porque quem é RH negativo não tem o fator RH. Então, o fator RH é estranho para esse indivíduo. E quem é fator RH positivo não vai produzir o anti-RH. Então, como é que funciona a transfusão sanguínea aqui? Quem é RH positivo pode doar só para quem é positivo, mas pode receber dos dois. Porque se ele recebe, se eu sou RH positivo e eu recebo um outro positivo, não vai ser estranho para mim porque eu já tenho. E se eu recebo de quem é negativo, também não vai ser estranho porque o outro não tem nada para eu reconhecer como estranho. Agora, quem é RH negativo, não. Quem é RH negativo só pode receber de outro negativo. Por quê? Se eu não tenho e eu recebo de quem tem, aquele quem tem é estranho para mim, então eu vou atacar. E é aí que eu passo a produzir o anti-RH. Mas se eu recebo de outro que não tenho que eu reconhecer, então não vai trazer incompatibilidade. E como é que isso funciona na genética? Na genética, o sistema RH é um caso de dominância completa. Tem o alelo dominante e o alelo recessivo. E o RH positivo é dominante, podendo ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rz. E para ser RH negativo, somente quando tiver o alelo recessivo indo por dose, ou seja, Rz. Dentro do sistema RH vai aparecer um problema que é a eritroblastose genital, ou a doença hemolítica do recém-nascido, que é onde o corpo da mãe, os anticorpos, do corpo da mãe,
Mas só vai acontecer se dois fatores estiverem presentes. Primeiro, a eritroblastose fetal só ocorre se a mãe for RH negativo. Nunca vai acontecer eritroblastose fetal se a mulher for RH positiva. Isso só vai acontecer, além de a mulher ser RH positiva, se o filho dela for RH positivo. Vamos entender um pouquinho, né, esse processo da eritroblastose fetal. Temos ali uma mulher grávida. Essa mulher grávida é RH negativa. Mas ela acabou, né, gerando ali dentro dela um filho RH positivo. Quem é que deu esse RH positivo? O pai. O pai deu a risão. Porque a mãe, como ela é RH negativa, ela só tem um risão. Então a risão desse filho veio do pai. Na primeira gravidez não vai ter problema nenhum, porque até então a mãe não entrou em contato com o sangue desse filho RH positivo. Mas durante o parto, pode acontecer que a mulher entrar em contato com o sangue do seu filho. E quando a mulher grávida entra em contato com o sangue do RH positivo, dali pra frente, ela passa a produzir um anticorpo anti-RH. Ela vai engravidar de novo. Então esse filho também vai vir RH positivo. E quando esse segundo filho vem com sangue RH positivo, e a mulher agora ela já tem no sangue dela o anti-RH que ela produziu na primeira gravidez, por ter entrado em contato com o sangue do primeiro filho, esse anticorpo que ela produziu na primeira gravidez, no primeiro parto, vai começar a atacar esse segundo filho. Tem como evitar isso? Tem. Ela pode trocar de marido. Ou não. Está causando isso é o marido que está dando a risão. Mas hoje, quando a mulher ela vai fazer o parto, acontece de ser administrado essa mulher grávida, se ela for RH negativo, ela recebe um soro anti-RH, né, que vai acabar atacando as células que poderiam, né, ter entrado em contato com o corpo dela no parto. Não vai atacar a criança no parto, vai só destruir as células sanguíneas que provavelmente ali durante o parto possa ter contato com o sangue da mãe. Então a gente viu aí, né, os casos de sistema BO e de sistema RH, resumindo aí um pouquinho para vocês os grupos sanguíneos dentro da genética. Nos vemos aí semana que vem com heranças sexuais. Um abraço.